Bom dia, turma, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 21 de maio. Nós temos aula de português, matemática e ensino religioso. Língua portuguesa, nós vamos encerrar histórias em quadrinho. Hoje vocês vão estar fazendo uma produção. Então, vamos revisar novamente a estrutura da história em quadrinho para que vocês possam produzir a história seguindo todas as regras. A história em quadrinho é o nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias elas possuem os fundamentos básicos da narrativa. Tem enredo, tem personagens, tem o tempo, tem o lugar e tem o desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Os artistas eles utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual para trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Por exemplo, balões com linhas contínuas sugerem uma fala em tom normal. Balões com linhas tracejadas indicam que o personagem está sussurrando. Balões em forma de nuvem apontam pensamentos. Já os balões com traços pontiagudos exibem gritos. Na prática, olhem aí o desenho. Esse balão aí é um balão de linhas contínuas. Ele indica uma fala comum. Esse daí são balões de linhas curvas que expressam pensamentos e sonhos. Esses são balões de linhas curvas pontilhadas que expressam um sussurro. Esse é o balão com linha contínua e ponta em forma de raio, que indica uma mensagem ou fala eletrônica. Esse é o balão com bordas pontiagudas, que expressam gritos. Esse é o balão com várias pontas e eles indicam falas simultâneas, ou seja, onde dois ou mais personagens falaram a mesma coisa ao mesmo tempo. As onomatopeias, que vocês também podem estar acrescentando na história que vocês vão criar. São recursos bastante explorados, definidos com palavras que tentam reproduzir sons. Por exemplo, cabrum, para representar o som de um trovão. Tic-tac, como o som de um ponteiro de um relógio, e entre outros. Agora é a sua vez. Vamos produzir uma história em quadrinhos? Divida uma folha em 6 partes iguais com auxílio de uma régua. Você vai fazer lá no seu caderno de língua portuguesa. Divida essa folha em 6 partes iguais com a régua. Não quero que faça sem régua. Por favor, eu quero organizado. Pense em um tema para a sua história. Vocês vão pensar em um tema para a história de vocês antes de começar a produzir, ok? Pense em quantos personagens ela terá. Quantos personagens vai ter na história de vocês? São 2? São 3? Você tem que pensar onde vai aparecer cada um desses personagens na sequência dos quadrinhos. Pense nos elementos que vocês irão usar, como os tipos de balões que vão aparecer na história e as onomatopeias, se é que vai ter onomatopeias, mas principalmente nos tipos de balões. Em seguida, vocês vão dar início à história de vocês. Não esqueçam de dar um título. E após terminar sua produção, você deverá colorir, ok? Então, pensem antes de começar a fazer. Não façam aquela história sem estrutura. Pensem na estrutura da história de vocês e em seguida comecem a fazer o desenho dos personagens e os balões com as falas de cada um, certo? Essa atividade de língua portuguesa para fechar o nosso trimestre, então caprichem porque essa atividade vale nota, tá certo? Ensino religioso, a arte e as religiões. A arte toca as pessoas por meio de linguagens e formas, como arquitetura, pintura, escultura, desenho, música, dança e outras. Essas demonstrações artísticas transmitem aspectos de diferentes culturas. Por isso, espaços e construções especiais, religiosas ou não, usam a arte para revelar a beleza, provocando nossa sensibilidade e também para manter vivos certos conhecimentos. Do mesmo modo, os livros religiosos podem ser produzidos, decorados e ilustrados de maneiras artísticas. Os templos e outros locais sagrados consideram a fé das pessoas que se reúnem ali, mas também são constituídos e decorados de acordo com a cultura da região em que se encontram e com o estilo seguido pelo artista que o projetou. Algumas expressões da arte encontrada nesses espaços são as pinturas, os entalhes, os mosaicos, os ícones, os vitrais,
Além de serem decorativas, essas obras podem relembrar pessoas e entidades impostas para um grupo religioso, divindades ou santos e etc. E ensinar ou ilustrar cenas significativas e trechos de narrativas sagradas. Alguns templos são decorados ainda com formas geométricas e livres, como figuras significativas, como as mandalas. Essa imagem aí é um mosaico islâmico em São Paulo. Mosaicos são montagens coloridas, feitas com pequenos pedaços de vidro, pedra ou de outros materiais, colados muito próximos uns dos outros, formando desenhos. Podem retratar seres e objetos, ou, como na arte islâmica, figuras e formas geométricas. Essa outra imagem é um Cristo do século VI, é uma pintura e está no monastério de Santa Catarina. Ícones, eles são representações de personagens sagrados ou cenas por meio de uma pintura ou gravura. São essências dos cultos das igrejas ortodoxas. Essa outra imagem é a imagem do Bom Pastor, está na Catedral Católica Romana de Nossa Senhora dos Anjos, em Los Angeles. Os vitrais, essa daí é toda de vidro, viu? É tipo uma janela de vidro. Os vitrais são obras feitas em pedaços de vidros coloridos, frequentes nas igrejas do catolicismo. A palavra mandala, ela vem do sacrístico e significa círculo. As mandalas fazem parte de várias religiões, mas também podem ser utilizadas como obras de arte, sem serem associadas a nenhuma religião. As mandalas, elas são figuras circulares que contêm muitos detalhes, representam a relação do ser humano com o universo e estão presentes em diversas culturas. Observem aí que a mandala, ela é um tipo de flor, parece uma flor, e utiliza-se de cores fortes, cores quentes para pintar ela. A atividade que vocês vão fazer é justamente isso. A Pro trouxe 4 modelos de mandalas. Vocês vão escolher um desses modelos, vão desenhar no caderno de vocês e vão estar colorindo. Tá? As imagens a seguir são exemplos de mandala. Escolha a que você mais gostou, reproduza o desenho. Não esqueça de colorir bem. Lembrando, mandala você vai colorir com cores quentes, aquelas cores fortes, pintando bem detalhado cada lugar para ficar bem destacado. Eu tenho esses 2 modelos aí e esses 2 modelos aqui. Você vai escolher o que mais lhe agradou, vai desenhar no seu caderno, faça um grande, pode fazer do tamanho da folha. Desenhar no seu caderno e pintar com cores quentes para ficar uma mandala bem bonita, ok? Em matemática, vamos continuar falando sobre simetria. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre o que é o eixo da simetria. Quantos eixos de simetria? Para essa atividade, você vai precisar de uma folha de papel alumínio colada em um pedaço de cartolina. Não exatamente, vocês podem fazer essa atividade usando o espelho. Um espelho pequeno ou usando o espelho da casa de vocês mesmo, tá bom? Observe como o Francisco verificou se o desenho apresentava simetria em relação ao eixo. Ele pegou uma peça, colocou próxima ao espelho e o reflexo da peça dentro do espelho foi justamente igual à peça, ou seja, formou um desenho simétrico. Agora, marque um X nas figuras nas quais a linha preta é um eixo de simetria. Use um pedaço de cartolina com papel alumínio, ou seja, vocês vão usar um pedacinho de espelho para verificar. Simetria é quando um lado reflete perfeitamente o outro lado. Nessa letra A aqui, se eu coloco um espelho em frente a essa parte aqui, vai refletir ela igualzinha dentro do espelho? E aí? Já nessa letra B, essa seta que é toda cheia de curvas, se eu colocar ela no espelho, vai refletir o outro lado completando essa seta? Na letra C, a mesma coisa. E na letra D, a mesma coisa. Lembrando que o eixo aí, ó, é o meio da figura. A linha preta que passa dentro da figura, ok? Em uma das figuras acima, podemos representar mais de um eixo de simetria. Qual delas é? Agora desenhe os eixos da simetria dessa figura. Em uma dessas figuras aí tem mais do que um eixo, porque ela tem vários cantinhos que podem ser refletidos e vai dar uma simetria nessa figura. Qual delas é aí?
Próxima página, 215. Simetria no quadriculado. Complete os desenhos de acordo com o eixo da simetria indicado em azul. Temos aí na letra A uma parte de uma árvore. Tem o tronco, tem a copa da árvore. O da Pro que está em branco, porque o da Pro é o livro respondido. Aí eu coloquei um quadradinho em branco. Mas o de vocês está a malha quadriculada. Vocês vão desenhar do outro lado aqui, completar essa árvore aqui perfeitamente, tá certo? Olhem aí os quadrados que ela ocupa, observem os lados que ela está ocupando, onde ocupa um quadrado inteiro, onde ocupa só um pedaço de um quadrado. Desenhem perfeitamente o outro lado. Mesma coisa na letra B, na letra C e na letra D. Página 215, ok? Então, essa atividade de matemática é na página 214 e 215. Atividade de língua portuguesa. Fazer uma história em quadrinhos, uma produção textual. Atividade de ensino religioso, vocês vão desenhar e colorir uma mandala. E atividade de matemática sobre simetria na página 214 e 215, ok? Responda essas atividades e enviem lá no grupo que a prova vai estar acompanhando. Lembrando, semana que vem é a nossa última semana de aula. Vai do dia 24 até o dia 28 de maio. Na próxima semana, a prova vai estar fechando a caderneta de vocês. Eu estou corrigindo aquelas avaliações, eu estou anexando as atividades que vocês enviam as fotos no grupo, estou anexando na caderneta de vocês. Então, tudo isso demanda um bom tempo. Então, semana que vem, a prova vai estar mandando roteiros, tá certo? Então, hoje é o nosso último vídeo. Semana que vem, a prova vai estar mandando roteiros de atividades. As atividades já vão diminuir o ritmo, justamente porque é a nossa última semana de aula. Então, foi um prazer passar esse ano letivo com vocês. A Pro ainda vai mandar uma mensagem bem legal se despedindo de cada um de vocês, tá certo? Então, é o nosso último vídeo. Semana que vem vão ser os roteiros de atividades, tá certo? Segunda, terça, quinta e sexta. Quarta é o dia da ProSara, também é o último dia dela. Aí, depois do dia 28, provavelmente devem estar marcando algum dia que os pais possam ter contato com o resultado de vocês. E vocês vão estar mudando de turma, né? Vocês vão estar indo para a turma da Prograças, 5º ano. Então, caprichem nas atividades, porque essas fotos que vocês estão mandando, eu estou anexando. Cada aluno tem a sua pasta com as suas atividades. As atividades que vocês enviam são um documento que comprovam que vocês tiveram participação nesse ano letivo, tá certo? Então, caprichem nessas atividades, enviem lá no grupo. Caprichem na história em quadrinho, que vai ser um método avaliativo usado para fechar a caderneta de vocês, tá bom? Então, um beijo bem grande para cada um de vocês e tchau, tchau!